Ajuste no coração. Olá, hoje é terça-feira, dia 12 de março de 2024. Nós estamos aqui para gravar os nossos estudos bíblicos. Meus 3 recadinhos. O primeiro deles, estamos lendo a Bíblia toda na igreja, na primeira igreja batista do Castelo. E todos os dias deixamos nos canais digitais da igreja um breve estudo com o capítulo que lemos. Hoje estamos lendo o capítulo 33. Você vai lá nos canais digitais, encontra o estudo que nós gravamos, que eu estou gravando aqui agora. Você pode ouvir e ter mais informação sobre o texto bíblico. E você pode ainda compartilhá-lo com seus amigos, com seus parentes, com as pessoas que lhes são queridas, para que elas também sejam edificadas. Explique a elas, compartilhe os áudios para que elas sejam edificadas. Meu segundo recado é que nós precisamos ler a Bíblia de maneira sistemática. Eu tenho lido a Bíblia de maneira sistemática e isso faz uma diferença enorme na nossa compreensão do texto bíblico e na nossa compreensão da vontade de Deus para as nossas vidas. Por isso nós temos indicado aqui a Bíblia 365. Faça isso, compre, leia a Bíblia de maneira sistemática, isso vai te ajudar. Por último, aqui na descrição desse áudio e em todos os nossos canais digitais, nós temos informações sobre os dias que temos estudos bíblicos na igreja. Busque um dia que melhor encaixe na sua agenda e venha estudar a Bíblia conosco. Hoje eu vou ler Ezequiel 33, apenas dos versículos 31 a 33. Diz assim: O meu povo vem a você, como costuma fazer, e se assenta para ouvir as suas palavras, mas não as põe em prática. Com a boca eles expressam devoção, mas o coração deles está ávido de ganhos injustos. De fato, para eles você não é nada mais que um cantor que entoa cânticos de amor com uma bela voz e que sabe tocar um instrumento, pois eles ouvem as suas palavras, mas não as põem em prática. Quando tudo isso acontecer, e certamente acontecerá, eles saberão que um profeta esteve no meio deles. O texto de hoje se chama Ajuste no Coração. Ezequiel 33 é um capítulo riquíssimo da Escritura, de verdade riquíssimo. Entre os versículos 1 a 20, o profeta vai falar sobre responsabilidade. Tanto a responsabilidade dele como profeta, quanto a responsabilidade dos seus compatriotas. Deus fala a ele, entre os versículos 1 a 10, que ele deveria ser como um sentinela. E a ideia, a analogia que Deus dá é quando um sentinela recebe e vê que há um inimigo e avisa a toda a população que esse inimigo está chegando, esse sentinela, para que ela se proteja, esse sentinela não é responsável por um problema pelo ferimento, pela morte da pessoa que foi avisada. Se ele o fez, ele está livre de culpa. Se ele não o faz, ele levará a culpa, porque as pessoas foram atingidas porque o sentinela não cumpriu o seu papel. Então Deus começa falando com Ezequiel diretamente da responsabilidade dele. Ele deve falar explicitamente, pois essa é a sua função. Ele deve anunciar ao povo de Israel, ao povo exilado, especificamente de Judá e de Jerusalém, que Deus tem uma mensagem para eles, deve avisá-los o que está acontecendo, para que esse povo tome a medida correta. E Ezequiel faz isso. Entre os versículos 10 a 20, Deus começa a expor, por meio da boca do profeta, que existe um fatalismo na nação de Israel exilada. Ela não assume a responsabilidade pelos seus atos e começa a dizer que não adianta ser reto. É isso mesmo, ela começa a dizer que não adianta ser reto. Veja os versículos 10 e 11, o que diz. Filho do homem, diga à nação de Israel, é isso que vocês estão dizendo. Nossas ofensas e pecados são um peso sobre nós e estamos desfalecendo por causa deles. Como então poderemos viver? Veja, a primeira parte da sentença é verdadeira, é isso mesmo. Mas veja a continuidade. Como então poderemos viver? Diga-lhes, juro pela minha vida, palavra do soberano, o Senhor, que não tenho prazer na morte dos ímpios, antes tenho prazer em que eles se desviem dos seus caminhos e vivam. Voltem-se dos seus maus caminhos. Por que o seu povo haveria de morrer, ó nação de Israel? Então, um povo de maneira fatalista, o povo do exílio, está dizendo que Deus os colocou nessa condição, então não há nada o que fazer para mudar. Simplesmente é aceitar. E a ideia é frontalmente rejeitada. Deus vai dizer, eu não tenho nenhum prazer na morte do ímpio. Vocês têm que se voltar para mim. Então existe um fatalismo presente entre os versículos 10 e 20. Mas não somente isso.
Tem uma segunda ideia aqui presente nos indivíduos, que eles podem compensar, que é uma ideia vinculada a mérito. Eles podem compensar alguma quantidade de atitudes ruins com boas atitudes. Não importa se a pessoa tivesse feito algum mal, se ela tiver alguma dose de boas obras, a compensação estaria tranquila. Então esse é um segundo pensamento errado. Então se a pessoa tivesse feito algo mal, bastava compensar com as suas boas obras. Ou se a pessoa tivesse feito algumas coisas muito boas, ela compensava atitudes más. Veja os versículos 12 e 13. Por isso, filho do homem, diga aos seus compatriotas, a retidão do justo não o livrará se ele se voltar para a desobediência. E a maldade do ímpio não o fará cair se ele desviar dela. E se o justo pecar, não viverá por causa de sua justiça. O povo de Israel é um povo que reclama do seu Deus e ainda é um povo fincado numa ideia de mérito, que não compreende a ideia da graça do seu Deus para com ele. Então, se eu fiz alguma coisa muito má, mas eu tenho atitudes boas anteriormente a isso, isso de alguma forma compensa. E se eu fiz alguma coisa má, basta que eu faça o quê? Basta que eu faça uma quantidade de boas obras para que eu seja compensado. O contraste a essa ideia de mérito é dado por Deus entre os versículos 14 e 16. Não é a ideia de mérito, é a ideia de um coração transformado. Veja, e se você disser ao ímpio, certamente você morrerá, mas ele se desviar do seu pecado e fizer o que é justo e certo, e se ele devolver o que apanhou como penhor de um empréstimo, se devolver o que roubou, se agir segundo os decretos que dão vida e não fizer mal algum, de certo viverá, não morrerá. Nenhum dos pecados que cometeu será lembrado contra ele. Ele fez o que é justo e certo, certamente viverá. A ideia que Deus está trazendo da boca de Ezequiel não é de mérito. A ideia que Deus está trazendo é de uma pessoa que se volta o coração para o Senhor e começa a obedecer. Os exilados estão com uma ideia completamente deturpada. A primeira ideia deturpada é que Deus não adianta fazer porque eles estão ali pelo pecado, então não adianta nada o que fazer e Deus os colocou numa sinuca, assim dizer. E uma segunda ideia é de que eles podem compensar com algum tipo de mérito e que Deus deveria, por alguma sorte de obrigação, ouvi-los e atendê-los se eles tiverem um conjunto de atitudes que são atitudes meritórias. E eles dizem isso apontando que Deus está sendo injusto com eles. Veja o que diz o versículo 17. Os seus compatriotas dizem, o caminho do Senhor não é justo, mas o caminho deles é que não é justo. O caminho do Senhor não é justo. A vida no exílio era sinal de que Deus não estava sendo bom com o povo. A vida no exílio era sinal de que Deus não estava sendo justo. A falta de entendimento de que o coração mau levou Israel a isso era latente no povo. Veja, eles já estão no exílio, Deus já levantou profetas para falar com eles, Isaías fala ao povo no meio do exílio, Ezequiel fala ao povo no meio do exílio, e eles continuam achando que a ideia é de mérito e que Deus de alguma forma é injusto. Nos versículos 21 a 29, Deus vai deixar explícito porque Jerusalém caiu. Ezequiel recebe, você vai ver lá no versículo 21, uma notícia de que a Jerusalém caiu, e Deus é explícito sobre os motivos, mostrando o motivo pelo qual Israel ou Jerusalém e Judá caíram. Um povo que não honrou essa aliança com Deus. Um povo que confia na espada e nos ídolos. Você pode ver isso no versículo 25. É importante ler o trecho de 21 a 29 com à luz do trecho anterior que a gente acabou de falar. O resultado de uma vida iníqua é a destruição, é a ideia de que as consequências seriam inegáveis. Mas nós não podemos perder de vista a ideia de um Deus gracioso, que disse exatamente no trecho anterior que se um homem se arrepende em seu coração, ele não será o quê? Ele não será destruído. O que faltou ao povo de Israel foi esse reconhecimento que as suas atitudes eram iníquas, que não basta uma noção de mérito, que as suas atitudes eram iníquas, porque o seu coração era iníquo, desconectado da vontade de Deus. Deus dá o diagnóstico claro e mostra por que isso tudo está acontecendo, exatamente no versículo que nós lemos para fazer esse estudo. Deus deixa o diagnóstico latente. Entre os versículos 30 a 33,
Deus mostra que Ezequiel é aquela sentinela. Ele prega a palavra, ele avisa. Diz assim: quanto a você, filho do homem, seus compatriotas estão conversando sobre você junto aos muros e às portas da casa, dizendo uns aos outros: venham ouvir a mensagem que veio da parte do Senhor. O meu povo vem a você como costuma fazer, se assenta para ouvir as suas palavras, mas não as põe em prática. Com a boca eles expressam devoção, mas o coração deles está ávido por ganhos injustos. É isso. O povo continua com um coração perverso e afastado do Senhor. Pastor Igor Miguel, da Comunidade Esperança, diz que o nosso coração precisa de um ajuste radical. Ele precisa de uma mudança radical para entender que Deus é o nosso maior prazer, de que Deus é a nossa fonte última de satisfação, de que Deus é onde o homem encontra descanso. Nosso coração é um coração mau, ávido por ganhos, como o profeta Ezequiel disse aqui. Então nós temos um povo que está com o coração afastado de Deus, por isso é fatalista e acredita numa ideia de mérito. Não entende que o seu Deus graciosamente os perdoa, graciosamente e historicamente os perdoou, e não entende que o seu Deus fez uma aliança com eles e que busca deles um coração transformado. Peça a Deus um ajuste no seu coração. Faça essa oração todos os dias. Peça a Deus: Deus, ajusta meu coração de maneira radical. Ajusta meu coração de maneira radical para que ele seja um coração entregue, dobrado diante do Senhor. Faça essa oração continuamente. Essa é a oração que o povo de Israel deveria ter feito, mas não fazia. Deus te abençoe.